de novo. Meu nome é Paulo Moreira. A gente está aqui buscando troca de informação, gente, trazendo conhecimento, absorvendo o que vocês trazem de volta para nós, né? Então a gente está hoje com um tema que foi sugerido, que é justiça das aflições. E a gente vai permear alguns assuntos aqui. Antes eu tenho duas notícias boas para dar para vocês. Uma boa e uma ruim. O que vocês preferem? A ruim primeiro. Vamos dar a boa primeiro? Vou dar a ruim primeiro? Então vamos dar a ruim primeiro, porque a boa dá, né? A ruim, gente, é que eu não sou palestrante espírita de ofício. Eu sou um trabalhador da casa espírita que, quando tem oportunidade de fala, agradeço a Deus, procuro o tema, estudo e venho trazer alguma coisa. E aqueles que me assessoram que é notícia boa, que dessa boca não vai sair em verdade. Mas se eles saírem para tomar um café, vocês se cuidem, que a coisa pode complicar, né? Então, posto isso, gente, a gente vai trazer esse assunto muito instigante, mas antes é necessário que a gente tenha uma certa base de conhecimento para entender essas questões das aflições humanas. Para isso, a gente procura sempre o que a doutrina nos traz de informação, né? E a gente procura identificar essas questões para que, quando acossado por essas situações, a gente relembre a base do conhecimento que vai nortear o nosso comportamento frente a essas dificuldades na individualidade de cada um. Okay? E a gente lembrando aqui, a gente vai lá no Evangelho de Jesus, trazendo algumas informações que está no capítulo 1, 2, 3, 4, 5, dá uma parada aí, e depois os 6 para lá é doutrina que vai trazendo a base que esses capítulos nos trouxeram. Mas antes a gente vai permear o livro dos Espíritos, no seu primeiro capítulo, onde ele fala das propriedades da divindade. E várias outras que tem, onisciência, onipresença e por aí afora. No item 10 ele vai falar da justiça e bondade de Deus. Então nós temos que entender que nós estamos hoje e sempre estivemos sobre a bondade e a justiça de Deus. Não podemos nos apartar desse pensamento e tomá-lo como verdade em nossas vidas. Porque se assim não o fizermos, não vai dar legal. A coisa vai desandar. Porque a gente vai se colocar na condição da arrogância, da prepotência, muitas das vezes permeada pelo ego. E se a gente não nos cuidar dentro do que Jesus nos trouxe, do orar e vigiar, vai desandar. Então a gente tem que perceber que estamos sob a batuta de um Pai amoroso, Criador de todos nós outros enquanto criaturas, à sua imagem e semelhança, do seu nascedouro na simplicidade, da ignorância à perfeição perfectível lá na frente. Mas, lembrando sempre Jesus, que nos convida a cada um segundo as suas obras. Então, passando mais ou menos por esse estudo, ou por essa condição de aceitação, a gente começa a entender se tem aquele que é maior em tudo, que fez todo esse universo, toda essa beleza dessa natureza, que nos deu a vida em primeira instância, segundo a doutrina espírita, a liberdade, livre-arbítrio das escolhas. Esse Deus amoroso quer para cada um dos seus filhos, para as suas criaturas, a felicidade plena. Aonde, no momento das nossas aquisições, em primeiro estágio, já alavancado na condição do amor em perfeição, não precisaremos mais reencarnar. Olha que maravilha. Já pensaram nessa possibilidade, gente? De não ter que voltar mais à matéria em circunstância alguma? Não mais será necessário. Por quê? Porque até lá eu já adquiri as condições do amor em plenitude, já na cocriação com Deus. Não preciso passar pelos estágios que a vida trouxe a mim durante as existências. Lembrando que a vida é uma só, não é assim? O que nós temos são existências solidárias e sucessivas na mesma vida. Costumamos dizer, por hábito da linguística, na outra vida eu fui isso, na outra vida eu fui aquilo. Não, na existência eu fui aquilo, na existência anterior eu fui aquilo, porque a vida é única. Saímos da mão do Criador uma única vez e voltaremos com a mesma vida para lá.
em circunstâncias diferentes, para que possamos daí então usufruir, como dizem no meio corporativo, aqueles que dirigem empresas, diretores e presidentes, a meritocracia. E a meritocracia, ela vem trazer no campo do corporativo aquilo que o indivíduo adquiriu em termos do seu próprio esforço, seja da cátedra, seja do ambiente onde ele começou na simplicidade enquanto contínuo e chegou o diretor da indústria. A meritocracia espírita permeia exatamente na condição que cada um busca no seu dia a dia, nas quedas e no se levantar. E aí a gente vai permeando essas encarnações até chegar a esse momento onde a plenitude, enquanto espírito imortal, nós conseguimos então chegar ao seio de Deus, próximo ao seio de Deus. Não fica alegre não, tá, gente? É próximo, porque ele não parou de criar. Mas a ambientação divina já nos assessora à condição de filhos diletos de Deus por meritocracia. É dando que se recebe, disse Jesus. E lembrando novamente Jesus, que ele não põe fardo pesado em cima de ombros frágeis. Todos nós somos capazes, gente, de chegar a essa angelitude. Muito bem. Introdução apenas. Então nós vamos trazer aqui, buscando lá no Evangelho, como eu disse para vocês, do capítulo 1, capítulo 2, 3, 4 e 5, eu vou voltar aqui. Esqueci do meu posto, não posso sair daqui. Me pregaram aqui com um grude que eu não saio daqui. Nem tomar café eu posso. Mas tudo bem, faz parte e eu agradeço. Pode beber água. Não, tudo bem. Nós vamos chegar lá. Deixa eu só buscar aqui o Evangelho, gente, para que a gente possa trazer tanto livro que a gente às vezes se perde aqui nesse negócio aqui. Tecnologia é muito bom, mas às vezes dá um nó. Ok, então a gente já está aqui com o Evangelho aberto e ele vai trazer para a gente, no capítulo 1 que eu disse para vocês, que Jesus disse que ele não veio destruir a lei. Ok? Isso é base do entendimento que vai vir lá para frente da gente. Por que é necessário isso? Porque a gente precisa de ter robustez daquilo que a gente tem em condição, já na aquisição desse conhecimento, para conseguir passar pelas dificuldades que virão pela frente, ou que a gente já está vivendo. Então, assim funciona. Então, o capítulo 1, ele traz essa condição que ele não vinha destruir a lei. Então, Jesus não veio destruir religião alguma, gente. Ele não veio trazer para a doutrina espírita o preciosismo das verdades. Não. As outras religiões são comitentes com isso, e essa verdade do Cristo ele não veio destruir nada, ele veio acrescentar, veio buscar através do amor aquilo que conduz a cada um dos seus irmãos à plenitude que foi a promessa de Deus para seus filhos. E o capítulo 2, ele vem trazendo que o meu reino não é deste mundo. Aí ele vem falando de vida futura, olha que interessante, ele fala de vida futura, na condição que nos espera no aguardar do novo dia, de um novo amanhecer, o amanhecer de nossas almas. Quando elas, já direcionadas no caminho do bem, conseguem então se enxergar enquanto criatura de Deus, com potência suficiente para ser aquilo que Ele espera de nós. Abraço. Transformando a humanidade em uma única posição, enquanto raça humana, em fraternidade universal. Não vou falar aqui de caridade, tá, gente? Porque caridade é um conceito que muitas das vezes a gente tem que reavaliar. Porque quando você diz a palavra caridade de chofre, a gente entende que tem alguém maior do que eu fazendo a caridade para mim. No olhar chofre, tá, gente? Vamos parar por aqui para a gente não estender mais à frente. Mas o primeiro sentido, você fala, fulano é caridoso, você imagina que ele é uma pessoa boa de coração, que auxilia o necessitado. Ok? Aí é perigoso, porque nessa condição eu posso deixar a pontinha do orgulho. E Jesus nos convida, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Eu prefiro usar a palavra fraternidade, que o Cristo era fraterno. O Cristo abraçava. Ele era fraterno. Então, a fraternidade que permeia a condição de nós outros para chegar na humanidade em questão de fraternidade. Aí, a transição planetária à porta
chegaremos a um mundo de regeneração onde essa fraternidade se campeará com mais celeridade. Capítulo 3, ele vai falar que há muitas moradas na casa do meu Pai. Então, essa existência, gente, é numa morada, prova e expiação. Há outras moradas que a nós, mais próxima, é a regeneração. Mas quantas moradas tem no universo? Quantos espíritos ainda encarnados em outros orbes estão no universo? Em condições inferiores até superiores que nós. São várias as moradas do Pai. Várias moradas que muitas das vezes, quem sabe, saímos de alguma delas para chegar até aqui. Na condição de espíritos imperfeitos, nas necessidades que nos tornarão de volta ao seio de onde saímos. Quem sabe? Eu não conheço o meu pretérito. Vocês conhecem o de vocês? O meu eu não conheço. Não sei aonde me localizei antes dessa encarnação, que a misericórdia divina trouxe para mim o esquecimento da memória. Misericórdia. Aí estou eu, essa casquinha aí, para poder, de alguma sorte, né? Quem sabe, fazer a lição de casa. E como diz a doutrina, lá na frente, ser um completista. É o que eu espero ser. Mas, adiante, ele fala no capítulo 4 que ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ele está falando de reencarnação, gente. Olha que maravilha. Reencarnação. Capacidade do espírito de refazer a sua conduta moral em questões daquilo que o espera no mundo mais elevado. Pela meritocracia. Ele fala da condição que Deus dá aos seus filhos sem condenar ninguém, em respeito ao livre-arbítrio dado por ele, do erro e do acerto. Porém, ele vem trazendo a condição exatamente da reencarnação. Pilar básico da doutrina dos espíritos, a nos convidar, a nos olhar enquanto os espíritos imortais e que precisamos, então, reavaliar a conduta na nossa individualidade, não a conduta do irmão, a nossa. Porque a doutrina espírita não é para o próximo, é para nós. Ela se tornará um coletivo a partir do momento em que eu absorver esses conhecimentos, trazê-lo para a minha vida do dia a dia e assim praticar, porém, sobre a batuta do Evangelho. Porque o movimento espírita, às vezes, faz uns trenzinhos errados, né? Faz uns trem esquisitos, mas tudo bem. É a busca do conhecimento da criança que ainda está caminhando. E o tropeço ainda é aceitável. Não pode ser aquele tropeço constante, mas pelo menos aquele que eleva o ser a buscar um conhecimento mais retilíneo, mais coercivo, dentro das suas dificuldades, aprimorando possibilidades lá na frente, numa abrangência maior. E o capítulo 5, ele vem falar das bem-aventuranças, gente. Aí o bicho começa a pegar. Porque ele vai falar exatamente da justiça das aflições. Ok, gente? Justiça das aflições. Bom, chegamos aqui na justiça das aflições. Entenderam até aqui? Entenderam até aqui, gente? É mania que a gente tem de ficar caminhando para ver se a gente acha alguma coisa para chegar aqui, né? Que às vezes sai da sintonia, você escuta ouvir para cá. Entenderam até aqui? Buscando o sinal, WhatsApp, onde é que é o meu Wi-Fi espiritual aqui? Será que ele, né, saiu fora do ar? Eu não estou sentindo aqui, como é que fica? Tranquilo até aqui, gente? Deu para entender? Que a base que a gente precisa perceber, em primeira instância, é que nós acreditamos em Deus. Condição sine qua non. Porque senão a gente vai falar solta no vento. Se eu não tiver uma crença naquele Criador, que é, como a gente viu no primeiro capítulo do Livro dos Espíritos, justiça e bondade plena, fora outros requisitos que ele tem. Mas o que nos cabe nesse momento do estudo é a justiça e a bondade divina. Ou seja, tudo sem exceção. Tudo sem exceção. Que permeia a minha vida na condição que eu estou hoje, é permitido por Deus. Tudo sem exceção, gente. Porque não cai uma folha de uma árvore sem que Deus permita. E ele conhece os seus filhos pela quantidade de fio de cabelo de cada um. De cada um. De 4 bi de seres encarnados. Cada uma cabeça.
Essa é a potência divina a nos auxiliar, a fazer com que esse filho chegue na condição de anjo pela meritocracia espiritual. Então, somos viajores do tempo. E não podemos olhar simplesmente esse momento da nossa encarnação com a visão de berço e túmulo, porque é uma visão estreita. 60, 70, 80, 90 anos, de repente até menos. Então, se a gente olhar com a visão estreita de berço-túmulo, a gente só vai olhar em prova e expiação, que é o mundo que nos alberga, dificuldades. Não é isso? Então, eu tenho que ter um olhar de espírito imortal, criatura de Deus, para que eu possa chegar nessa condição da angelitude. Ele, por justiça e não por vingança e não por castigo, quer que eu busque, através do meu caminhar, as condições que me levarão. Lembram lá da passagem do festim das bodas? Que exigia que todos tivessem a veste nupcial. Ou seja, a condição de estar naquele ambiente fraterno de luz. Nós outros, na condição de espírito encarnado, buscamos a mesma condição. E o que nos faz chegar até aqui? A dor, meus irmãos, para cada um de nós, tem um sentido um pouco diferente. Porque cada um tem uma intensidade da dor, não é assim? Às vezes é uma dor física, basta uma Novalgina, basta uma Novalgina, uma coisa qualquer. E às vezes você tem uma dor mais profunda, que é uma dor moral, uma dor que é difícil de você conseguir até descrever. E o leigo, que muitas das vezes não tem o abraço, vai achar que de repente você está viajando. Isso é coisa dele, não é bem assim. Querendo aquilatar o tamanho da dor do outro, a gente não pode correr esse risco, porque a dor é na individualidade. A dor da alma são circunstâncias que muitas das vezes água nessa vida que a gente está nesse momento, através das pessoas que aqui estão, que são várias. Porque não tivemos só essa reencarnação? Ou esse momento de aproveitamento na matéria? Nós tivemos outras oportunidades. Como elas são sucessivas e solidárias, às vezes algumas pessoas vêm aqui trazendo a essa psicosfera mental circunstâncias vivenciadas num pretérito que eu já não dou conta e nem me lembro, mas desagam nessa condição por sintonia, afinidade e necessidade evolutiva. Assim, a gente tem hoje a dor que nós chamamos na casa espírita como a abençoada dor da evolução. Dificuldades, meus irmãos, todos nós temos. Quem não tem dificuldade nessa vida? Porque as dificuldades também são diversas. Eu posso não ter dificuldade financeira. Posso não ter dificuldade na beleza. Posso não ter dificuldades na condição física, de ter braços e pernas que caminham, de mãos que trabalham. Posso não ter dificuldade no âmbito de permear outros assuntos, a saúde em plena forma, mas de repente eu tenho uma dificuldade de relacionamento enorme. Uma dificuldade que muitas das vezes eu não consigo sair dela e muitas das vezes essa dificuldade me prende, me tolhe. E a gente sabe que muitas das vezes essas questões nos travam. Às vezes um relacionamento complicado. Marido é difícil não, que marido é tudo gente boa, viu? Marido é tudo gente boa. Marido é tudo gente boa. Né? Aí, de repente, eu tenho uma esposa linda e maravilhosa, mas um gêniozinho difícil, complicado de levar. Um cunhado, então, esse cunhado, meu amigo, esse aí é a goela larga. Mas não é aparente do termo hoje usual, vamos dizer assim, né? Porque não está lá no cartório registrado, né? Sim, não tem o mesmo nome, mas, em certo ponto, aí vem aqui o capítulo 4 lá, né? Quem foi eu na outra reencarnação, meu amigo? Quem foi esse cunhado, né? Então, essas questões a gente tem que avaliar, que muitas das vezes a gente, dentro do sofrimento natural, é que Deus permeia os seus filhos por castigo. Não, de jeito algum. Ele só dá a oportunidade para que o filho perceba que ele tem que mudar de conduta. Sabe o espírito quando desencarna?
e desencarna numa complicação a nível de moral ou a nível físico, às vezes também, complicada, que do outro lado da vida ele fica de repente, dependendo da situação, décadas, fica tempos e tempos, em casos um pouco mais restritos e não tão alargados, centenas de anos, séculos, num processo de erraticidade, que chega um momento que ele fala, não aguento mais sofrer, estou com dor, sinto falta dos meus, quero abraçar a minha mãe, o meu irmão, a minha esposa, eu não aguento mais sofrer, eu preciso reformular condutas. Ele chega nessa condição acossado pela dor, pelo sofrimento. É por isso que a justiça das aflições perante a doutrina espírita é necessário que nós a entendemos como misericórdia de Deus, a nos conduzir os caminhos e refazer valores de conduta, valores morais. Porque o valor monetário, gente, esse se esvai com muita facilidade. Porque Deus tira, Deus põe. Não é assim? As fortunas chegam, as fortunas vão. Muitas das vezes, as falências levam. Não é assim? Muitas das vezes, agindo no bem, com moral, com ética. E mesmo assim, passando por dificuldades materiais. Vai saber por quê? Mas por que passo eu por essa necessidade? Sou bom, caridoso, não é? E estou passando dificuldades desse viés. Com qual objetivo? Se eu não tiver a base do conhecimento da doutrina espírita, não estou dando privilégio à doutrina espírita. Mas o Cristo já disse, deixarei convosco o Consolador que vos guiará perante a eternidade. Aí eu começo a perceber, dentro dos capítulos 1, 2, 3 e 4 e 5, que existe uma condição, existe um propósito de Deus para seus filhos. E esse propósito, exatamente na meritocracia espiritual. É dando que se recebe, gente. Deus não criou filhos com privilégios, senão não seria Deus. Imagina Deus olhando para mim, olha que sujeito bom, vou dar tudo o que ele quer, né? E me faz um ser perfeito, sem dificuldade alguma, em qualquer campo da vida, em qualquer campo da vivência. E eu probo, tranquilo, gozando de eternidade plena, porque sou assim com Deus. Amizade plena que eu conquistei não sei aonde, mas Deus gosta de mim, me ama e não ama ele. Para ele deu brabeira, para ele deu dificuldade, para ele deu uma esposa complicada, filhos difíceis. Eu só aproveitei a dica que você deu. Fruto difícil, então ele deu essa condição. Mas para mim não, eu sou eu, poxa, né? Eu sou. Não, gente, Deus não age assim. Eternamente bom, porém ele é justo. Ele não usa de maldade, ele usa de justiça. Então aquilo que me apresenta hoje nas dificuldades está sob a justiça divina. E em primeira instância pela reencarnação que traz a lei de causa e efeito, aquilo que eu plantei eu colho, porque é da lei. A cada agressão da lei é necessária uma reparação. Assim funciona, é assim que é. Não é justo? O raciocínio coerente de justiça, lógica, que a doutrina espírita nos convida a fazer um raciocínio coerente, lógico, de uma fé raciocinada, é porque é justo. Não dado a mim pela amizade, não dado a mim porque eu gostei de você. Não. É dado segundo as suas obras. Bem claro, disse Jesus para nós. Então, nessa condição, eu tenho que avaliar. Se hoje sofro e não consigo achar nessa existência, não na vida, nessa existência, a justificativa de tudo, ela está onde, gente? Pelo raciocínio lógico, no pretérito. As aflições estão lá. Se hoje, no exemplo, é só exemplo, tá, gente? Um irmão tem a dificuldade da bebida, toma todas e mais alguma coisa se deixar, ok? Esse irmão chega numa condição de saúde precária mais à frente e desencarna. Cirrose hepática. Chega do outro lado,
comprometido nesse quesito do órgão do fígado. E ele ali, ele vai ter que, de choque, de chofre, entender porque a causa do seu desencarne foi exatamente os excessos que ele cometeu nessa área do prazer da bebida. E ele vai ter que passar por um processo de reajustamento. A assessoria dos irmãos que o amam, pelas preces que saem daqui até ele, e a espiritualidade abrindo um caminho nesse coração, que é bom, porém tem um vício. Ele já abre instrumentação para que ele receba as informações que o permeiam. E assim ele vai se equilibrando, percebendo que ele tem que mudar. Que ele precisa de ter outras noções de valores e roga a Deus a misericórdia de uma nova oportunidade na matéria, de novo reencarne. E assim, se for da vontade de Deus, porque há escolha. É isso, ele escolhe. Nós temos prova, nós temos expiação e nós temos missão. E ele está num processo de prova. E ele escolhe a prova. E ele escolhe voltar de novo numa condição que a bebida não faz parte mais. Ele jura de pé junto, assina embaixo um testamento, concordando com todo o processo reencarnatório, que ele aqui ele não vai botar uma gota de álcool na boca. Ok? Mas ele agrediu a lei, não agrediu? Antes de se encarnar? A causa do desencarne não foi a bebida, não foi a cirrose hepática. Esse espírito, então, vai projetar, vai começar a organizar na sua constituição espiritual, no embrião, na barriga da mãe. Ali ele imprime todas as necessidades que ele tem desses órgãos. Chega no fígado, epá, esse fígado já não vai ser um fígado legal. Vai ser um fígado um pouco dificultoso. Faz parte. Já sabia disso. E ele nasce com dificuldade nesse fígado. Álcool jamais. Porém, nem toda comida desce bem. Não é assim? Tem condições que de repente não é bom para ele. Porque ele lesou. E é preciso, pela lei de causa e efeito, recuperar, refazer essa situação. Leva uma encarnação sob essa condição da dificuldade do estômago em algumas alimentações. Aí ele fala, Deus foi ingrato comigo. Olha o fígado bom do outro, o estômago bom do outro, come tudo, feijoada, nada faz mal. Eu não posso uma pitadinha assim que já me dói, já me dá um trem ruim. E a gente olha para cima e fala, Deus é ingrato. Por que Deus agiu assim comigo? Porque faltou em nós exatamente o conhecimento dessa doutrina que nos alberga, gente. Conhecimento que nós somos artífices de nós mesmos. E a dor que nos bate, as aflições que nos batem, elas estão num pretérito ou nessa condição? Ah, nessa condição? Também nessa condição. Vamos supor que você não teve dificuldade alguma em outras vidas. Reencarna porque é o processo natural de aquisições. Porque lá na erraticidade a gente, enquanto espírito, não aprende muita coisa, gente. A gente se equilibra, se traz numa condição, percebe a nossa condição hoje de espírito em erraticidade, nesse estado da reencarnação, porque a gente não faz progressão, é só na matéria que o espírito progride, é no embate do dia a dia. Como disse Jesus, viver o bom combate. É aqui na matéria que a gente, então, nessas relações difíceis, relações amorosas também, a gente construi a condição e a substância necessária para que a gente possa, daí, então, alçar voos maiores. Porque lá na erraticidade, eu estou ainda com a necessidade. Lá eu não sei se eu sou bonzinho, se eu sou mau. Eu não tenho essa percepção. Essa percepção, eu sei das minhas necessidades, mas eu não sei essa percepção. Ela só atinge aqui na encarnação. É nesse momento presente que a gente descobre. E nesse propósito, pela lei de causa e efeito, vamos levando as nossas necessidades e dificuldades outras. Algumas do pretérito, algumas dessa vida. Se eu tenho a compulsão da compra nessa vida, o que vai acontecer comigo? Com quem tem compulsão da compra? Estou passeando no shopping, meu cartão de crédito já está no limite, está lá no teto. Passo em frente a uma vitrine, e vejo uma roupa linda. Mulher gosta de roupa bonita, né? Roupa linda. Homem também, viu, gente? Roupa linda. Aí vem aquela compulsão batendo forte. Compra, compra. Tem uns amiguinhos do outro lado, pela sugestão, só para no ouvido. Olha que lindo. Você vai ficar uma gata com essa roupa. Compra,
compra. Movido pelo impulso e a compulsão desistente, eu vou e compro. Meu cartão de crédito estourou, gente. Agora haja trabalho para pagar a conta e pagar a fatura. E se eu entrar no rotativo, aí que danou mais ainda. Ou seja, gente, a nossa vida, a gente tem que ter como base aquilo que Jesus trouxe para nós. Oração e vigilância. Porque somos espíritos imperfeitos, crianças espirituais ainda, que cometemos erros com muitas facilidades. Mas não podemos botar na conta do outro, do marido, da esposa, a dificuldade que permeia a mim. Porque muitas das vezes as relações desandam, que eu quero enxergar no outro aquilo que é espelho em mim que eu não consigo enxergar em mim mesmo. Quero a perfeição dela, que eu não sou imperfeito. Quero que ela seja a esposa ideal, se eu não sou o marido ideal. Então a gente vai pautar a vida dela de acordo com o nosso olhar. E não funciona assim. É necessário, em primeira instância, o alto amor. Jesus já nos dizia nas suas 2 leis que deixou a humanidade como um contexto para a gente permear toda a nossa existência, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. É a ti em primeira instância. A psicologia moderna traz hoje para nós: quem não se ama, não ama ninguém. Eu posso amar a mim em primeira instância, não por orgulho, não por egoísmo, não pelo ego, mas eu tenho que me amar. Porque se eu não me amo, não amo minha esposa, não amo meu filho, não amo meu irmão. Eu gosto, tenho um sentimento, mas não amor. Porque o amor, em primeira instância, ele nasce em você. Você tem que trabalhar esse amor em você para, como filho de Deus, na individualidade única, lembra do fio de cabelo? Sou único no olhar de Deus. Então eu tenho que ter o alto amor comigo, na minha imperfeição, no convite que Deus nos faz a cada um dos seus filhos para ser perfeito. Porém, ele disse: batei e vos abrirá. Pedi e obtereis. Mas não é só pedir e bater. Tem que caminhar, tem que buscar. Aí vem meritocracia. Aí vem a condição do dia a dia buscar o que nós estamos fazendo aqui hoje. Não julgando aqueles que não estão presentes aqui, tá, gente? Sem julgamento algum. Um dia de domingo pela manhã, de um sol desse, convidando a cachoeira, convidando a minha piscina no meu quintal. Eu estou aqui buscando conhecimento. Eu estou aqui tentando trazer para dentro de mim um conhecimento basilar para mim entender todo um processo da minha vida e daqueles que comigo compartilham essa encarnação bendita. É assim que é. E nessa condição de busca, eu desloco daqueles que muitas das vezes não querem o meu progresso. Como eu não sei do meu pretérito, quem fui eu num pretérito, gente? Quem fui eu? De repente um anjo? Pode ser, duvido. Mas com certeza não foi coisa boa não, gente. Foi coisa ruim. Foi coisa ruim. Tem um lado bom, tem mais coisa ruim. Quando eu falo coisa ruim, vamos botar esse ruim num sentido mais calmo, tá, gente? Não é assim também, não. Eu costumo dizer muitas das vezes, e as pessoas que me conhecem, essa fala é constante, sabe? Estrupador de hoje é anjo de amanhã, gente. Fato, tá? Isso aí é fato. Pode ser que esse amanhã seja alguns milênios, mas estrupador de hoje, anjo de amanhã. Porque é um legado divino e as leis estão aqui, na nossa consciência. O despertar dessa lei, dessa consciência, vem exatamente de quê? Das aflições, das dores. A gente procura médico quando eu estou com a saúde perfeita, gente? É até irracional, né? Mas eu vou procurar médico, não estou sentindo nada. A não ser um check-up, né? A não ser um check-up, né? Para manter. Mas se eu estou bem, até eu esqueço do check-up. Se ele é gianiano, eu faço de 2 em 2. Ok? Mas, de um modo geral, eu procuro um médico quando eu estou doente. Quando tem alguma coisa a me incomodar nesse corpo bonitinho que Deus me deu. E nessa condição, eu bato a porta da misericórdia. Mas só nesse momento. Então a gente tem que perceber, gente, que essa constância da saúde, uma vez que a doença não existe. Existe o doente, mas doença não existe não, gente. Ok? É outro assunto para mais tarde, no outro dia qualquer se der. Mas a doença não existe, existe o doente.
Porque o corpo físico apenas é esponja daquilo que a mente adoecida pela lei de causa e efeito e as nossas atitudes na malversação do nosso livre-arbítrio nos trouxe na condição de doente hoje. Adoeceu aqui, o corpo puxou. E o corpo somático é simplesmente a esponja a depurar esse perispírito pela lei de causa e efeito, das dores, dificuldades, para que eu possa, numa vida futura, ter um perispírito mais limpo, uma vida mais saudável, mas no momento atual, estou eu nesse corpo, decrépito muitas das vezes pela idade, o meu já está passando da hora, já está vencido, e consegui, pela misericórdia divina, mais algum caminhar. A dificuldade da doença, que às vezes é curável e às vezes não. Muitas delas, a maioria delas, são curáveis. Mas aquelas doenças pré-existência que não são curadas. Aí a lesão nesse perispírito lá atrás foi mais adensada, foi mais complicada na agressão dessa lei de amor que Cristo nos trouxe, que Deus em primeira instância nos legou. E assim a gente vem nesse processo solidário das encarnações, a cada encarnação livrando um pouquinho desse peso desse perispírito, que o perispírito é moldável. Né? Ele é um moldável, ele molda de acordo com as nossas necessidades, de acordo com as nossas características e aquilo que a gente fez. Não disse que a questão do fígado, do nosso irmão envolvido com a bebida, ele vai lá e naquela condição de preparar esse perispírito ali, esse corpo, ele começa a trabalhar nesse fígado, ele começa a trabalhar porque essa condição da dificuldade dele ali se apresenta e pela lei de causa e efeito ele tem que pagar essa conta, porque agrediu a lei. A lei da sua individualidade, ele é livre pelo livre-arbítrio. Mas Deus não trouxe para a gente infelicidade. Porque senão, o estrupador de hoje, o assassino de agora, vai dizer que ele é assassino porque ele veio pela lei de causa e efeito. Que ele é assassino porque ele fez uma programação reencarnatória para ser assassino. Não existe isso, gente. Deus não programa seus filhos para a maldade. Senão ele não seria Deus. Legar o seu filho à condição de abjeto, no seu nascituro, ali na condição, para que ele possa chegar numa condição, vivenciar na dificuldade perante a sociedade? Não. Deus não criou essa condição, mas permitiu o livre-arbítrio, permitiu os excessos. E assim, a gente, sob essa lei de justiça e bondade, a gente vai simplesmente pagar a conta daquilo que nós fizemos pelo livre-arbítrio, artífice de nós mesmos. As aflições de hoje e permeiam várias situações, várias gente. No campo social da vida, o que a gente vive hoje, nas relações sociais, marido e mulher, esposa, filho, sociedade, irmão, companheiro de trabalho, companheiros de fé, a gente tem várias circunstâncias de embates e vivências, porque somos espíritos que ainda não dominamos as nossas emoções. E essas emoções, muitas das vezes, nos põem num embate onde a nossa personalidade mais forte requer para nós, de repente, a posse da verdade. Não é assim? Um pai firme, uma religião que nos põe ali... Vou evitar esse comentário, tá, gente? Mas vocês já perceberam o que eu quero dizer. Que muitas das vezes é muito rígida, não é assim? Transgredindo, às vezes, o meu livre-arbítrio, a minha liberdade de expressão de muita coisa, porque é a doutrina dos meus pais. E ali me botando numa condição de rigidez. E quando você espreme muito, sai pelos dedos. É um ditado humano, sai pelos dedos. Então, a gente avaliando a nossa condição de filho de Deus, numa condição que precisamos mover forças em nós, a gente começa a observar que cabe a mim, não cabe ao meu marido, não cabe à minha esposa, não cabe ao meu filho, nem ao meu cunhado. Cabe a mim fazer essa mudança. Porque o teu marido não vai evoluir por você. A tua esposa não vai evoluir por você. O máximo que elas são nessa condição e nessa condição aparente a nível físico é de solidariedade. Sou solidário com meu marido, sou solidário com a minha esposa. Mas o poder e a evolução é dela. Se ela não for, que ela fique e vai eu. Ok, gente? Porque nesse momento dessa encarnação nós somos apenas o quê? Atores. Atores de uma vivência que a vida hoje nos favorece.
Temos um nome, o meu é Paulo, mas já tive outros, já vivi outras experiências, já fui atores de outras vivências com outros nomes. Nessa vivência, me chamo Paulo. Com as dificuldades que essa vivência me trouxe em função do meu caminhar. Justiça divina. Que até aqui não foi fácil. Mas o bom de tudo isso é que Deus, na fim da misericórdia, acena para cada filho um brelibar de um amanhecer lindo, de um amanhecer pleno de luz, nos convidando a sair da escuridão de nós outros para a claridade do amanhã, porque somos espíritos imortais. E nessa condição tem a primeira carta de Tiago. A primeira carta de Tiago, ela traz para a gente, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Deixa eu ver se eu busco aqui, gente, um minutinho só, por caridade. Onde é que está? É tanta coisa. Vou buscar aqui. Se a internet deixar, né? Pelo jeito vai ficar rodando aqui, não vai abrir jeito não. Vamos buscar do lado de cá, então. Vocês desculpam, tá, gente? É porque eu prefiro usar da fidelidade da carta de Tiago, porque expressar com as minhas palavras. Possível, ok, mas pelo menos a gente traz uma fidelidade para a nossa fala, para não dizer que é o meu achismo, a minha interpretação pessoal. E em doutrina espírita eu aprendi há muito tempo que não existe achismo. Quando a gente fala alguma coisa em doutrina espírita, a gente tem que buscar fonte, tá? Tem que buscar fonte. Porque a minha fala, ela pode ser do meu jeito que eu interpreto, mas ela é baseada naquilo que o Evangelho, o Pentateuco, que é a doutrina espírita, ela nos traz. Então a gente tem que olhar essa condição de plenitude, porque é assim que funciona, não pode ser de outro jeito, tá? Eu tinha salvo isso aqui, vamos buscar aqui de novo, aí eu vou entrar de novo aqui na internet, para me buscar primeiro capítulo de Tiago. Vamos ver se ele me permite abrir aqui. Por que o primeiro capítulo de Tiago? Tiago trouxe as suas questões quando ele veio trazendo a sua relação com a divindade. Então, na Bíblia, isso não está no livro dos Espíritos, ele fala o seguinte: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos dispersas entre as nações, saudações. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Convite à robustez da fé, a fé robusta que move montanhas. É a perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vós sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. É alguém que tem mente dividida e é estável em tudo o que faz, e é instável em tudo o que faz. O irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição. E o rico deve orgulhar-se se passar a viver em condição humilde, porque passará como a flor do campo. Pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta. Cai então a sua flor,
e é destruída beleza da sua aparência, da mesma forma o rico murchará em meio dos seus afazeres. Feliz é o homem que preserva na aprovação, porque Deus de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu a cada um que o amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e ninguém a tenta. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então, a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva e todo bem perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que sejamos como os primeiros frutos de tudo que ele criou. Meus amados irmãos, também isto em mente, tenham isso em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardio para falar e tardio para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face em um espelho. E depois de olhar para si mesmo, sai logo e esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e preserva na prática da lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-a, será feliz naquilo que diz. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo, sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixa corromper pelo mundo. Aqui, gente, foge um pouco do texto da doutrina espírita, tá? Aqui está na Bíblia, no Novo Testamento. É um convite a tudo aquilo que a gente falou. Nós, espíritas, temos como princípio, em primeira instância, que somos espíritos imortais. Daí para lá, a gente consegue, através da lei de causa e efeito, da reencarnação, nos localizar enquanto criaturas de Deus, criadas imperfeitos, porém factíveis, ou propensos à sabedoria eterna. Ou seja, depende do caminhar de cada um, gente. Dor e aflição, todos nós temos. Com um porém. Se você olhar dor e aflição, a gente vai permear um pouquinho no sofrimento. E eu costumo dizer que sofrimento é escolha, tá, gente? A gente escolhe sofrer. Porque quando a gente está numa dificuldade maior, olhando para cima, olhando para Deus e para a sua bondade, a gente começa a perceber que não tem sofrimento. Quantas pessoas hoje em câncer terminal ou num câncer difícil, estou falando um câncer que é a doença que a gente mais teme, mas tem uma leveza no coração, um sorriso no olhar, fraterna, pronta ao trabalho, o abraço a todos, e numa dificuldade extrema que eu não sei se eu daria conta. Porque ela vive o sofrimento? Não, ela vive a dificuldade, porque ali não tem sofrimento, porque ela não fez a escolha de sofrer, enquanto aqueles escolhem sofrer. Ah, eu sofro tanto, dói tanto, eu não aguento tanto, meu Deus. Não é? Então a gente tem que permear, gente. Que daqui para frente a gente possa fazer uma introspecção em nós mesmos. E olhar essa condição que Deus nos deu enquanto filhos, criados à perfeição, para chegar na condição, no mundo mais perfeito, na condição de anjo, em felicidade plena, em felicidade eterna.
não mais na necessidade reencarnatória, que é o balizar das nossas condutas, a nos avaliar conduta, a nos convidar a reformular valores, para que a gente possa ser esse filho de Deus, criado à sua imagem e semelhança para ser feliz. Essa é a condição. Porque ele já disse, a felicidade ainda não é deste mundo. Então não vamos buscar aquilo enquanto o espírito imortal não vai achar. Porque a felicidade está lá. Ok? Quando a gente fala de extraterrestre, a gente fica sempre pensando alguma coisa, alguma pulga atrás da orelha. Mas se a gente olhar para cada um de vocês, eu vejo aqui extraterrestres. Por quê? Nesse orbe Terra, nós não somos endêmicos. Viemos de outros planetas, gente, de outras condições. Mundos esses que evoluíram e nós não, porque a lei ainda nos atingiu na moralidade. Na inteligência talvez, na capacidade de se alimentar talvez, a moral ainda não. Aí, pela misericórdia infinita de Deus, nos localiza no mundo de prova e expiação, para que através da dor e do sofrimento, conseguimos novamente chegar e voltar a nosso ponto de origem, no mundo que evoluiu à frente. Lembrando aqui de exilados de capela, tá, gente? Ok? Somos todos extraterrestres. De onde eu vim? Não sei. Eu sei que eu me localizo aqui. E aqui é minha morada. Tenho que florescer aonde Deus me plantou. Não ele, por castigo, mas por livre-arbítrio meu, malfejado no pretérito. Tranquilo, gente? Nosso horário já deu. Eu agradeço a vocês por terem me ouvido. Desculpem qualquer incorreção aqui cometida. Que Jesus continue conosco, nos auxiliando, nos fortalecendo para cada dia a gente caminhar com mais celeridade, né? Com mais exatidão, deixando de muito mimimi, sabe? Porque tudo que nós temos aqui é misericórdia divina. Olha essa beleza dessa natureza, gente, isso é misericórdia divina. Vai em outros lugares que é horrível de ver, a gente conhece, né? A gente está no mundo, não é assim? Aproveitemos essa oportunidade que essa natureza nos convida a reformular valores, a ver que a gente pode compartilhar com isso com bênção de Deus. Fiquem em paz, que Jesus abençoe vocês, viu? Um bom domingo para todos. Nós que agradecemos.